você vendo um corpo foi vítima, né, de afogamento, você consegue saber quanto tempo ficou na água ou não dá pra saber mais? Não dá, é sempre uma estimativa, tá? É. Isso que a gente assiste em CSI Sim, e tal, que o cara, não, ele está morto hora há da 4 morte. Não, horas, O cara faz assim, ó. minutos. Ele faz assim, ó. 2h47. 30 minutos e 5 segundos. Isso não existe, 4 de gente. setembro, É. 37 Pela minutos. acho que... Não, ele dá uma Não, lambida isso é- no cadáver, né? É. Isso eu nunca vi. Pô, os caras fazem assim, ó. Foi dia 4 de setembro. É o teste da cocaína, né? O cara põe na coloca boca. aqui, né? Ótimo, né? Isso, imagina, nada a ver. Como que é? Mas é sempre estimativa, porque são 2 aspectos que a gente tem que levar em consideração. Características do corpo e as condições do ambiente. Então, só com Que o vai corpo, influenciar. exatamente, só o corpo eu não consigo falar. Onde foi achado? Na neve? No deserto? na Aí água? você tem que considerar. Por exemplo, pessoas com mais tecido adiposo, Gordas. gordas, Eu. elas demoram um pouco mais. Então, os processos. Porque como é que a gente faz a estimativa? Analisando os fenômenos cadavéricos. A partir do momento que cessou a vida, já começa uma série de fenômenos. Então, Rosângela, vamos fazer um negócio bem didático pra quem não Didático? entende nada, que Tá. nem eu. Sim. Ou colocar. E eu tenho 2 perguntas sobre isso daí. Tá, mas vamos lá. fazer didático. A pessoa acabou de morrer. O que vai acontecendo no corpo? Primeiro, 3 fenômenos abióticos. que é Resfriamento. O que é abiótico? Não entrou a parte ainda interna de decomposição. Tá? Então, há bióticos fora. Não começou o processo, porque sempre a decomposição começa de dentro para fora. Ah, é? De dentro para fora. Então, primeiro, nós temos 3 fenômenos. Resfriamento do corpo, e um corpo, ele resfria 1 grau por hora. Como o carro, como o motor de um carro. É igualzinho. Quando você desliga o carro, Ainda fica aquele. 1 grau por hora. Muito bem. A rigidez cadavérica, Rigidez. ela vai se instalando e ela tem uma progressão. Então, começa na mandíbula, a região cervical, braços, tronco e perna. Então, a gente já sabe como que começa. Desculpa a ignorância, acontece por quê? O sangue para de circular? O que é? Os músculos vão enrijecendo, Então, mas vão a retesando, mão porque fica não assim, tem... né? Pode ficar. Não, se ela estiver assim, ela não abre. Você não consegue abrir, né? Mas esse é um outro fenômeno. Ah, é? Que não é esse. Tá, então a gente fala depois. rigidez. Tá, rigidez começa também a se instalar. Resfriamento, rigidez e a formação... A indiscrição. Sim. Tudo Tem fica problema. duro? Não, o que você está pensando, não. Pô, Só, pera um pouquinho, só se acontecer um espasmo cadavérico. Aí é outra coisa. Aí tudo fica eu queria duro. ser encontrado. Com espasmo cadavérico? Exato, né? Porque falam, nossa, Vilela! Parabéns, morreu bem. A peça não fica... Não, a Nem não isso, ser... vai, nem depois de isso, meu morte. filho. A não ser que tenha um espasmo cadavérico. No momento da morte, você tá, por exemplo, com o pênis ereto, Sei. você vai ficar. Caramba! se você Nós já tiver, atendemos casos se assim. você estiver fazendo tempo- besteirinha, escovou os dentes, É. tomou Sim, banho, isso. e aí você tava... morri. Aí Teve tudo um bem. ataque cardíaco, mas não é Acontece sempre que isso. acontece isso. Ah, Gente, não? não é sempre. Assim, 99% dos casos é flacidez. Mas por que essa Flacidez. rigidez ela não acontece lá, por exemplo? Porque não tem... Essa rigidez que vai acontecendo no corpo do cadáver. Porque o pênis é um músculo. Para ele ficar rígido, tem que ter sangue. Tá? Então, não necessariamente... Entendi. Claro que ele tem sangue, mas assim, o que faz a ereção, né? É o sangue É o todo que bombeamento, vai... né? Exatamente. Agora, já aconteceu do indivíduo morrer e ter esse espasmo cadavérico que ninguém sabe explicar muito bem. Depois de morto? Não, assim, É na hora da na hora morte? da morte. Então, o pessoal, muitas pessoas falam, muitos estudiosos, é porque foi uma morte muito repentina, ou então ele sofreu muito, que acontece, mas é raro. Tá. Nós temos lá, eu atendi um caso interessante, que o indivíduo estava numa briga de faca, Tá. ele com a faca e o agressor lá, o outro. Ele perdeu a briga, é claro, porque ele foi encontrado morto. O cara ainda jogou num riachinho. Putz. Quando nós tiramos, ele estava exatamente assim, segurando Ah, é? firmemente Na a mesma faca. pose? Na mesma pose. Ele caiu e ficou assim. Interessantíssimo. Ele Caramba. morreu naquela posição Na que ele tava... posição, exatamente. Que Tem ele tomou isso. um golpe, que ele estava segurando firmemente Sei. a faca. Interessante isso. E É algo difícil. Existe, lógico, a gente vê tanta coisa, né? Até porque vira streaming, né? Vira seriados e tudo mais. Existe algum tipo de movimento pós-morte? É, que a gente ouve falar às vezes. Tipo assim, que a pessoa assim, tá lá no necrotério ou no próprio ML e aí, puf, o braço mexe. Talvez Tem por muito- conta justamente dessa... Não sei se é Então, lenda, né? A gente escuta química- disso. Né? Isso aí tem um pouco de mito. Ou faz um...
vou falar, se vocês querem... Sim. Da boquinha, boquinha. Da boquinha, sim. Caso de enforcamento. O cara morto fazia... Sim, caso... Mas aí é um caso específico. Enforcamento. Quando o enforcamento, o laço é muito duro, a gente chama de laço duro, quando o instrumento utilizado, ele tem uma superfície menor e ele segura mesmo. Sabe varal? Sei. Aquela corda de varal. Aquelas cordinhas todas são excelentes. Excelentes pra matar? Para o enforcamento. Porque a maioria do enforcamento é suicídio, não é homicídio. Tá? O pessoal fala, fulano enforcou. Não enforcou. Ele estrangulou, ele esganou. Enforcamento é suicídio. Tá. Pode eventualmente ter um caso. Se uma pessoa fizer isso, é estrangulamento? Não, estrangulamento é com laço, com um instrumento. Sim, esganadura é com as mãos. Entendi. O americano, ele não tem a palavra esganadura, então ele fala estrangulamento por mãos. Entendi. Então, mas sempre de terceiros. A gente tem a esganadura, a gente não consegue, e o enforcamento tem que ter alguma coisa. Sim, o enforcamento é o peso do próprio corpo da vítima que constringe, porque ele puxa, né? Aquilo está num laço corrediço, é o peso do corpo que acaba esticando. E que pode até quebrar também. Eventualmente, se for assim. Difícil. É a falta de oxigenação, traqueia. É difícil, exatamente. É difícil. A maioria dos enforcamentos, a gente chama ele não é... Oh, meu Deus, agora esqueci o termo. Estou falando aqui. Ele não é... O corpo não está totalmente sustido. Ele está apoiado em alguma coisa. Então, é interessante que muitos delegados novos, o pessoal mais novo, você até perito, fica assim, nossa, será que foi um homicídio? Mas não é. É impressionante como as pessoas têm conhecimento a respeito de enforcamento. É impressionante. As pessoas que se utilizam... Sim, que se utilizam. Não, mas é demais. É demais. Mais do que isso. Assim, a gente pega o indivíduo que se enforcou sentado no tanque. O cara faz a cordinha, põe na cabeceira da cama e só deita e se enforca. É impressionante. E consegue, né? O intento que é se matar. Tem aquela coisa também dos caras, daquele negócio do cara ter o sexual, né? Que o cara se enforca... Asfixia erótica. Erótica e aí solta na hora que tem o orgasmo. Você já pegou gente que morre no motel? Asfixia erótica? Sim. Passa do Autoasfixia erótica e asfixia erótica com outra pessoa. Sim. Nossa, sim. Isso é comum porque passa da medida. A pessoa fica tão entusiasmada e vai. Vou segurar um pouco mais, vou segurar um pouco mais. Mas tem viu? Autoasfixia erótica. O indivíduo que fazia lá o filme, aquela série do Gafanhoto, esqueci o nome dele, Carradine. John. Ele morreu Carradine. assim? Sim. Dizem que ele estava filmando. Né? O vocalista do Nexus morreu. Exato, assim, tem muito. E aqui no Brasil também, viu? O indivíduo faz lá na beliche dele mesmo, no quarto. É verdade, o cara tá. Por que vive perigosamente assim, né, gente? Mas as pessoas que fazem isso, elas dizem, não sei porque eu não tenho experiência própria, mas já conversei com várias pessoas que elas dizem que realmente dá uma sensação muito grande. Entendeu? Que potencializa, né? Paquito, potencializa, porque a falta de oxigênio. Mas crianças, cadê? Não façam em casa. Não façam isso. Você pode morrer. Então não vai tentar, porque você pode morrer. Mas vamos voltar então, Rosângela. A gente falou sobre perda de calor, esfriamento do corpo. Resfriamento. Rigidez. A rigidez, tá? E começa a formar uma coisa que a gente chama de hipóstase ou hipostase. Tem as duas formas, eu prefiro hipóstase. Porque o sangue, ele tende a se depositar na parte mais baixa do corpo. Então, por exemplo, se o indivíduo morre e ele está em decúbito dorsal, ele está de barriga para cima, o sangue que está nessa superfície aqui, ele tende a descer por capilaridade. Gravidade também? É isso, a gravidade, a força da gravidade. Então, desce, o que você vai ver? No lado que o sangue desceu, tem a lividez. Que lividez o quê? Cor de cadáver. A gente usa muito isso. Nossa, você ficou lívido, porque você, né, de repente, com uma ação, você perde a cor. É bem isso. Então, o lado que o sangue sai, fica lívido. E onde ele se deposita, formam aquelas manchas róseas e etc. Saquei. Isso é importante para a gente observar se aquele corpo não foi mexido. Então, isso também é um fator importante. Então, analisando o resfriamento... Só para explicar para o pessoal de casa. Então, olha que legal isso, Vilela. Então, vamos lá. De repente, vamos supor que eu morri de lado. Essa aqui ia estar lívido. Isso. E aqui ia estar... Só que daí eu levo esse corpo para algum lugar para fazer... deixa estendido e assim. deixa bacaninha assim. Fala, opa! Aqui não. Já por quê? Então por isso que você descobre se mexeram. Exatamente. Esse é uma das coisas. Ele morreu em outro lugar e foi trazido para cá. Ou ali mesmo no local. Claro que tem gente que mexe
de forma culposa, vai. Não deveria estar mexendo, mas mexe porque quer ver, será que está vivo? Vira, a família faz isso. Agora, tem gente que faz isso dolosamente. Então é importante. O cara faz isso para mascarar alguma coisa e levar a polícia ou a perícia a erro. Entendi. Entendeu? Então, esses fenômenos, a hora que eu começo a observar esses fenômenos, que tem aproximadamente um período. E vai te dando desde horas dicas, a dias até meses. Né? Exato. Então, esses primeiros fenômenos abióticos. Aí começa a formar uma mancha verde, que a gente chama. Que ela se forma na região do ilíaco, no intestino. Porque ali começa a fermentar tudo. Forma um gás sulfídrico, que ele é verde. Então, você observa. A pele está verde. E aquela mancha ela vai se estendendo. Vai espalhando, o indivíduo fica praticamente verde e aquilo vai escurecendo porque o sangue está se deteriorando. E aí começam todas as vísceras tal, a formar gases, putrefação. Por isso que o cadáver incha. Aí você vê, ele toma uma cor diferente, a pele fica enegrecida. Ele incha por quê? Pela formação dos gases. Aquilo vai de dentro para fora. Porque, me corrija se eu estiver errado, a gente tem zilhões de bactérias. Sim. E essas bactérias falam, pô, eu preciso comer. Então elas começam a digerir o autólise. próprio... Autólise. É isso? É isso. Legal. E começam a formar, em função disso, esses gases. O corpo vai inchando. É o que a gente chama de fase enfisematosa, é gasosa. Ele se transforma. Isso que eu queria perguntar. Eu vejo muitas pessoas falando assim, eu não reconheci. Nem se era homem, se era mulher. Chega nesse ponto? Da pessoa olhar, parente olhar e falar assim, e aí? Não é. Nessa fase, assim, você olhar e falar, não, é homem e mulher, dá. Porque, inclusive, o que ocorre? Protrusão dos olhos, os olhos saem das órbitas, a língua sai da boca, então protrusão de língua. Ela vai para fora da boca? Ela sai da boca, sim. Mas nos casos de asfixia também, viu? Seja enforcamento, estrangulamento, esganadura, também sai. E a pele fica escura. Então, realmente, para você identificar... Mas homem e mulher dá bem a diferença. Por causa da genitália. A genitália também cresce. Então. Também fica enorme. Sai, parece até que o pênis está ereto, mas não é. É mesmo? É dos gases que se formam nessa região, vai tudo ali. Agora, se for afogado, eles comem, né? Come. Normalmente come o pênis, que está ali. Sim, e o peixe também. Gente, tudo que é mucosa, esses bichinhos vão direto, tá? Não é só peixe, não. Ave também. Então vai tanto no ânus quanto... É um tubo só, né? Por isso que eu vi muita gente falando não sabe se é homem ou mulher, porque comeu a genitália. E você não sabe se é homem ou mulher, porque comeu. Mas nessa fase ainda dá pra gente identificar. Claro, se você é treinado, você consegue observar. E aí o problema são as flictenas, porque além dele inchar, começam a formar bolhas na pele. Né? Então, assim, super complicado, você tem que ter cuidado na hora de virar, porque aquela flictena, tanto ela tem gases extremamente tóxicos, como ela tem líquido também. Então, nós temos até um perito, que já até se aposentou, que ele perdeu um olho. Na hora de virar, sim, saiu aquela... É uma sopa de bactéria. Ácido? É uma sopa de bactéria. Pá, pegou no olho. Perdeu o olho? Perdeu infecção, brabis. Então, a gente precisa ter cuidado. Depois dessa fase, entra uma que chama colicoativa, é quando a gente começa a derreter. Literalmente, a gente vira derreter. Então, toda essa músculo, carne, gordura, ela vira uma massa. Mas isso já está em quanto tempo? Mas não precisa muito, não. Dependendo, se for um local muito quente, coisa de 20 dias, um mês, já começa. Porque isso que eu estou falando para você, essa de é inchar, 3 dias, tá? 3, 4 dias. 3, 4 dias já está inchando. Já está inchando. Derreter é a última fase. Não, depois vem a esqueletização, porque primeiro você vira uma massa pútrida, né, que tem aquele odor horrível. Qual é o odor? É aquele odor de rato morto? Não é. Não é aquele agridoce? Não é odor de carniça. O pessoal fala assim, carniça. Bicho tem um cheiro. Peixe também. Humano é um odor assim totalmente diferente. Se você sente isso a primeira vez, você já sabe que é de decomposição de cadáver. Né?